Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é o falso debate brasileiro sobre identitarismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, esse vídeo é uma continuidade da reflexão do vídeo anterior sobre o negro e a ditadura empresarial militar. Quem não assistiu esse vídeo, voltem lá, por favor, que é importante. Mas, sintetizando aqui, no vídeo anterior do canal, eu argumento com a exclusão da questão racial no balanço da ditadura empresarial militar e a pouca presença de pessoas negras na liderança das esquerdas facilitou o processo de manutenção do aparato repressivo montado durante a ditadura e da lógica do inimigo interno, né? Só que agora não mais voltado para a classe média e para as lideranças de esquerda organizada, mas fundamentalmente concentrado nas periferias, favelas, morros e alagados, tendo a população negra como principal vítima. E aí eu quero desenvolver essa reflexão no seguinte, veja, vamos lá. O debate marxista clássico fala de exploração e de opressão. Isso está em Marx e Engels, assim, sabe? Mais de 150 anos atrás. Que é basicamente compreender que exploração é uma categoria econômica objetiva que diz respeito ao processo produtivo. É a forma como se produz a riqueza numa sociedade. E aí toda a análise de Marx, que está sintetizada, por exemplo, no livro 1 do Capital, visa mostrar que o sistema capitalista é baseado na exploração da classe trabalhadora. Ponto. Só que Marx e Engels sabiam que a exploração ela tem concretudes histórico-objetivas. Então, o operário que é explorado, ele tem nacionalidade, ele tem religião, ele tem gênero, ele tem raça, e essas diferenças no sistema capitalista se tornam desigualdades que estruturam e fundamentam a dinâmica de exploração em determinada época histórica. Então, por exemplo, Marx e Engels escreveram muito sobre a questão irlandesa, percebe? Na época dos dois grandes pensadores revolucionários, a exploração maior de imigrantes irlandeses na indústria têxtil da Inglaterra, por exemplo, é uma questão fundamental. E o próprio processo de colonização da Irlanda, né, não dava para separar a acumulação capitalista na Inglaterra e a situação da colonização da Irlanda e dos operários irlandeses que residiam na Inglaterra. Então, por exemplo, Marx e Engels já debatiam a dinâmica de opressão enquanto a categoria que é fundamentalmente política, ideológica, cultural e institucional, que se relaciona, se intrica com a exploração. Assim como Marx e Engels debateram, muito mais Engels, inclusive, o papel da opressão sobre a mulher na exploração capitalista. Então, desde Marx e Engels, a gente tem consolidado duas categorias fundamentais, opressão e exploração. O debate marxista clássico do final do século XIX para começo do século XX, quando vai tratar de opressão, trata muito mais da questão da mulher e da questão de opressão às nacionalidades, né? De opressão e as nacionalidades menores da Europa, né? O colonialismo interno do Império Russo, o colonialismo britânico contra a Irlanda, o colonialismo contra a Polônia e por aí vai. Mas, a partir da Revolução Russa, particularmente, esse debate se estende, pegando a questão racial. Então, por exemplo, o clássico documento, que é um documento histórico que todo comunista deve ler, viu, gente? As teses da IC, na Internacional Comunista, sobre a questão negra, já pegam essa categoria de opressão, esse raciocínio sobre a opressão, para falar das condições particulares de exploração da população negra, seja nos centros do sistema capitalista nos Estados Unidos ou nas colônias. Então, veja, isso é um vocabulário teórico clássico do marxismo. E aí que, claro, a partir dos anos 70, vai se ampliando esse debate, vai se pensar, por exemplo, a categoria de opressão para explicar as particularidades de exploração, no caso da população LGBT, que na época não se chamava LGBT, ele chamava GLS, né? E depois vai se transformando na compreensão. E aí muitos marxistas também usam, inclusive resgatando reflexões do Mariátegui para pensar a situação particular dos povos indígenas e por aí vai. Se vocês pegam aqueles manuais marxistas dos anos 50, 60, 70, tá lá, bem delimitado, né? Exploração, opressão e tal. Inclusive, o Louis Althusser, naquele livro sobre a reprodução, o Althusser, inclusive, separa, né? Bem didáticozinho, até um pouco esquemático, mas bem didático, assim. Exploração, opressão, dominação política e tal. Aí, nos últimos 10, 15 anos, surge
um termo novo que é identitarismo, né? Identitarismo. Aí tem muito marxista que diz que é contra o colonialismo cultural, que diz que defende o marxismo latino-americano e por aí vai, e passa a adotar um termo dos Estados Unidos e da Europa, né? Inclusive, tem uma galera aí que eu vou te falar, viu? Não, que é o Mauro Marini pra cá, teoria da dependência pra lá, marxismo latino-americano pra cá, mas esqueceu o debate marxista clássico, inclusive o debate marxista latino-americano, e adotou o termo gringo, que é chamado de identitarismo, né? Uns marxistas aí, nacionalistas e tal, mas que na hora parece que nessa parte a reflexão do colonialismo cultural serve, né? Então esqueceram todo o debate marxista e todo o debate crítico a partir, sei lá, questão da mulher da obra de Eliette Safiotti, questão negra a partir da obra de Clóvis Moura e passaram a chamar tudo de identitarismo. Passaram a criar um grande espantalho, que é parece que a fraqueza de posições radicais que se chama de esquerda brasileira, a falta de centralidade na hora de pensar a política a partir do mundo do trabalho, das posições da classe trabalhadora, o esvaziamento do uso de categorias e conceitos centrais como soberania nacional, imperialismo, anti-imperialismo, luta de classe e revolução brasileira, parece que é culpa do tal do identitarismo. E se cria um falso debate. E por que um falso debate? Veja. Desde o começo da luta de classes, a burguesia, gente, desde o começo do capitalismo, a burguesia ela não age só com a repressão e com a negação absoluta das demandas da classe trabalhadora. Desde o começo da luta de classes, a burguesia disputa internamente a classe trabalhadora para impor lideranças, organizações e tal, sem interesse no seio da classe trabalhadora. Ô, gente, vocês já pararam para pensar no que é o livro do Marx, O 18 Brumário de Luiz Bonaparte? Aquilo nada mais é do que Marx debatendo como a burguesia francesa conseguiu fazer com que uma revolução, a Revolução de 1848, se transformasse na França de um levante revolucionário em uma restauração burguesa com um líder político, o Luiz Bonaparte, conseguindo base social a partir de posições burguesas e posições que vão contra o interesse histórico da classe trabalhadora. A Sociedade 10 de Dezembro, que o Marx tanto debate, o que é aquilo, gente? Aquilo é um movimento de base popular fazendo política burguesa. Não para pensar nisso. Então, assim, desde a época de Marx e Engels, tem um debate sobre como a burguesia disputa por dentro os movimentos da classe trabalhadora. Gente, o que é do manifesto do Partido Comunista? Marx falando sobre a filantropia burguesa, Marx e Engels, né? Falando sobre a filantropia burguesa e sobre o socialismo cristão e a tentativa de disputar o movimento socialista desde uma perspectiva religiosa, trazendo a luta dos trabalhadores não para a revolução, não para a conquista do poder político, mas para a filantropia, para a caridade, para políticas sociais que não toquem nas estruturas do sistema capitalista. Está lá no Manifesto do Partido Comunista, sobre as diferentes formas de socialismo. Tá ligado? Então, assim, a burguesia disputar por dentro não é novidade. Não é. Engels, que viveu mais tempo que Marx, inclusive, conseguiu acompanhar muito mais esse processo de aburguesamento do movimento operário. Irmão, o final da vida de Engels é basicamente Engels batendo, por exemplo, no sindicalismo inglês, que já desenvolveu uma forte tendência de um sindicalismo burguês. É Engels batendo num movimento cartista, no movimento operário inglês, que não tinha uma política firme em defesa da soberania nacional da Irlanda e se beneficiava do colonialismo praticado no mundo inteiro pelo Império Britânico. Engels falando de uma posição burguesa no movimento operário. Então, assim, a ideia de que existe disputa política, a burguesia faz política também, não só por fora, frontalmente contra a classe trabalhadora, mas também disputando por dentro, colonizando por dentro, isso não tem novidade. Todo mundo que estuda sindicalismo, estuda a história do sindicalismo patronal, de um termo que, inclusive, algumas pessoas me disseram até que é racista. Eu nunca parei para conferir, para estudar, mas fala de sindicalismo amarelo, né? A ideia de criar sindicatos que tem uma perspectiva de colaboração de classe, uma perspectiva liberal, uma perspectiva patronal, que não pensa o sindicato enquanto um instrumento de luta, de organização da classe, mas um elemento
de formar acordo com o patrão, de oferecer serviços assistencialistas, e aí acabou o papel do sindicato. Isso existe desde o começo que o mundo é mundo, gente. A ideia de um movimento negro, liberal, integracionista, que quer garantir uma mera igualdade burguesa e garantir que as pessoas negras consigam ter possibilidade de ascender à condição de burguês, e um movimento negro popular, crítico, que questiona as estruturas racistas e capitalistas, está desde o começo do século XX nos Estados Unidos, essa divisão. A ideia de um movimento feminista ligado às camadas médias, um movimento feminista muito mais burguês, que fala do direito ao trabalho, desde a perspectiva da pequena burguesia, do direito ao voto, ignora a situação das mulheres trabalhadoras, operárias, e no caso do Brasil, por exemplo, das mulheres negras, está desde o começo do movimento feminista. Onde é que tem a novidade? É por isso, gente, que eu não uso o termo identitarismo mais. Ponto. Para mim, o que é identitarismo? Identitarismo é uma forma liberal de fazer um debate, uma reivindicação política antirracista, antimachista, anti-LGBT-fóbica, e que, por ser liberal, acaba desenvolvendo um fetiche da identidade, ou seja, trata de maneira abstrata, sem conteúdo de classes, sem uma perspectiva de transformação radical das estruturas econômicas, políticas, a identidade negra, né? Então, aquela ideia que, meu irmão, combater o racismo é ter negro CEO de empresa, é ter negro no STF, é ter muito negro no Congresso, é ter negro na Rede Globo, é ter negro na direção das multinacionais, e isso vai combater o racismo. Então, se faz um debate abstrato, sem conteúdo de classe, sem crítica da economia política, sem debate sobre estratégia política, do que é, por exemplo, o racismo. Então, beleza, isso, eu entendo isso como identitarismo, eu não uso mais esse termo, porque esse termo foi poluído. Porque o que se chama de identitarismo nada mais é do que o liberalismo, do que a política burguesa no seio dos movimentos sociais da classe trabalhadora e da pequena burguesia. É isso. Qual é a diferença do movimento negro liberal para a força sindical, por exemplo? A diferença é a área específica de atuação, a história, a configuração, mas em última instância a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de uma política burguesa numa frente de luta que deveria ser da classe trabalhadora. No caso da força sindical, um sindicalismo patronal, um sindicalismo pelego. No caso do movimento negro liberal, é negando que o combate ao racismo, para ser eficiente, ele precisa ser anticapitalista, revolucionário. Mas qual é a diferença fundamental? Essa não existe. A burguesia, ela, ao perceber a emergência, a burguesia, inclusive, no plano global, gente, com a orientação do Banco Mundial, na época da presidência do senhor Robert McNamara, né? A burguesia, ao perceber a emergência cada vez mais forte de novos sujeitos políticos, novos movimentos sociais que se descolam um pouco do mundo sindical, ela faz o que ela fez no sindicalismo. Ela reprime, ela mata, como reprimiu, matou, prendeu os panteras negras, mas ela também disputa por dentro, como ela faz com o sindicalismo. Ou não é? Então, sim, beleza, ela disputa por dentro. E aí alguém fala assim, mas Jones, é mais fácil disputar esses movimentos do que disputar, por exemplo, os movimentos sindicais, ou que disputar os movimentos de luta pela terra. Porra, eu boto fé, mas eu trago em ponto para vocês pensarem. A emergência com o protagonismo desses novos sujeitos acontece basicamente a partir dos anos 70. E aí vai de país para país, né? Mas acontece basicamente a partir dos anos 70. O que está acontecendo nos anos 70? Você já tem um enfraquecimento relativo do movimento comunista no plano global e da social-democracia, que foram as duas grandes almas do movimento operário no século XX. Então, boa parte desses movimentos já surgem sem uma tradição consolidada de militância operária, seja desde uma perspectiva social-democrata, e que no caso da Argentina é perulista, que no caso do Brasil é trabalhista, e por aí vai, e ser uma perspectiva comunista. Ou seja, realmente é mais fácil você cooptar para o liberalismo movimentos que não têm um histórico prévio consolidado muito forte, seja social-democrata, seja comunista. Qual é a novidade? Sabe? Qual é a novidade? E aqui eu entro no ponto-chave. Para mim, essa pobreza teórica que circula em torno do debate sobre identitarismo, tratando como uma grande novidade, como a maior causa de todos os males, como o grande problema, meu Deus, da esquerda brasileira, ela tem uma explicação.
Nos últimos 20 anos no Brasil, se consolidou uma tendência que não é predominante, atenção, mas que é cada vez mais forte, de questionar o lugar de sujeito protagonista da política, particularmente da política eleitoral. Então as pessoas demandam cada vez mais mulheres, pessoas negras, em menor medida, ao meu ver, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas trans, no papel de figura pública, de liderança, de vereador, de vereadora, de deputado, de deputada, de candidato a prefeito, a governador, a presidente. Há uma descentralização, há uma parte da esquerda brasileira que criou-se uma cultura de uma predisposição de, eu quero votar numa pessoa negra, eu quero votar numa mulher, eu quero votar numa pessoa LGBT. E de questionar, inclusive, o papel em si do homem branco hétero enquanto liderança dos processos políticos. Perfeito? É isso. Eu estava, inclusive, conversando com o Ivan Moraes, que é vereador aqui em Recife. A Ivan Moraes estava falando, bicho, é isso, né? Uma parte da esquerda não está disposto a votar enquanto preferência em uma pessoa que tem um corpo como o meu, um homem branco, hétero e tal. Aí Ivan Moraes falou, isso não é um problema, eu vejo isso como positivo. Tá ligado? É isso. Se criou uma cultura na esquerda que é uma demanda a uma cobrança, que não é majoritária, é friso, mas é uma demanda a uma cobrança que tende a crescer por outras figuras, enquanto personificação sociológica. Isso provoca alguns resultados, né? Isso tem consequências, por exemplo, negativas, que pode causar um estímulo, já causa um estímulo, uma representatividade formal. Então a pessoa às vezes não precisa nem falar qual é a sua proposta, qual é o seu debate político, ela fala que é negra, ela fala que é bissexual, ela fala que é mulher, é como se isso encerrasse o debate, é como se isso fizesse com que ela tivesse uma vivência, um acúmulo teórico, histórico, prático em movimentos de luta, o que não necessariamente é verdade. Eu já fiz um vídeo aqui, por exemplo, sobre a gente ter cuidado, que a gente não pode ficar feliz com representatividade formal, precisa representar também de conteúdo, de história de luta, de acúmulo teórico, de acúmulo crítico, sabe? Porque senão a gente cai no discurso lá Tabata Amaral. A Tabata diz que quer mais mulheres na política. Eu quero mais mulheres, mas não liberais. Tá ligado? Mulher liberal por liberal, a Margaret Thatcher era mulher. Foi uma das líderes do mundo burguês mais importantes do mundo. Só fez fuder a gente. Então, massa, muito mais mulheres na política. Agora, mulheres, um compromisso com a classe trabalhadora, né? Um compromisso com um enfrentamento radical ao patriarcado, ao machismo, a mesma coisa para a população negra e para a população LGBT. Então, pode ter um problema na representatividade formal, é verdade, mas também, gente, tem um negócio que é a figura do homem branco, ele cada vez mais tem questionamento, uma hostilidade ao seu papel de líder, e isso impede ou dificulta que algumas pessoas que há 20, 30 anos atrás liderariam com tranquilidade, hoje têm o papel de liderança. E aí a resposta dessas pessoas é sair xingando, é sair chamando todo mundo de identitário, é sair chamando todo mundo de pai moderno e não sei o quê. Tá ligado? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Teve um encontro da DENEM, que é a entidade que representa os estudantes de medicina, né, no Rio de Janeiro. Aí foi ter uma mesa, né? Virginia Fontes, Nildo Dorix, Leonardo Péricles, se não me falha a memória e tal. Aí tava lá. E, pô, você sabe medicina, né? A história do curso de medicina. Só branco, burguês, pequeno burguês e tal. E a política de cotas deu uma diversidadezinha maior ao curso de medicina nas universidades públicas. Ainda continua sendo um curso majoritariamente pequeno burguês, branco, de gente rica e tal, mas tem uma diversidade maior. Aí o Nildo foi e falou que cotas eram uma migalha. Aquele jeito Nildo Dorix, né? Strione. Cotas é uma migalha, isso é migalha, não sei o que e tal. Aí uma moça do Rio de Janeiro, que na época a gente tinha muito contato, ela que inclusive que me contou isso, depois várias pessoas comentaram isso e tal. Ela chegou, falou assim, bicho, não dá pra dizer que cotas é uma migalha. Que praticamente não tinha pessoas negras. No curso de medicina, eu sou uma mulher negra, e eu não estaria aqui sem a política de cotas e tal. E aí, vejam, as duas pessoas estão com alguma razão.
Quando essa minha amiga do Rio falou que ela não estaria no curso de medicina se a política de cotas, se a política de cotas deu alguma diversidade, facilitou a entrada de pessoas negras nas universidades públicas em cursos muito elitizados com medicina, isso é verdade, sabe? Isso é verdade. Quando o Will Dorings fala que a política de cotas não transforma radicalmente a estrutura universitária brasileira e que a universidade brasileira continua, no geral, elitista, aristocrática e distante da maioria do povo, isso também é verdade. Só que aí, veja, tem um elemento. O Nildo vem de uma geração em que basicamente todo mundo que se formou com ele é gente branca de origem de classe média. Em que, inclusive, a condição de classe e acesso a cargos de assessor parlamentar, secretaria de município, secretaria de governo estadual, de dar consultoria, de trabalhar em sindicatos, enfim. Esse mercado de trabalho político foi ocupado basicamente por pessoas brancas de origem de classe média e que reproduziram sua condição de classe média a partir da garantia desses espaços, em que, grosso modo, pessoas negras foram excluídas. Então, veja, de fato, a política de cotas não muda o caráter elitista e aristocrático da universidade. Só que, porra, não dá pra chegar e dizer assim, migalha, sai pra nada, de quinta categoria e tal, porque você desconsidera que pro Nildo pode ser normal, por exemplo, que a geração dele inteira, todos os colegas de militância dele, grosso modo, sejam pessoas brancas. Mas tem uma geração que diz assim, ó, bicho, beleza, a gente precisa transformar o Brasil, Revolução Brasileira, fazer reformas, transformações radicais, concordo com tudo isso. Mas veja, enquanto isso, não dá para ser homens brancos no cargo de liderança, não. Na presença dos partidos, na presença dos sindicatos, nos cargos de deputado, de senador, nas secretarias, nos gabinetes, como intelectuais que escrevem livro, que dão palestra, que ditam que análise de conjuntura. Há um questionamento estrutural, essa figura, uma demanda para descentralizar isso. Então, assim, você chega a dizer assim, planetarismo, não sei o quê, você vai naufragar. Porque o grosso, no que se tem como esquerda, vai dizer assim, bicho, peraí, porra. Não, eu boto fé que tem que fazer crítica, peraí, mas peraí, porra. Sabe, tipo, uma geração inteira de vocês, tem branco, porra, de classe média, e que, inclusive, usa esse papel de protagonista das estruturas de esquerda para reproduzir esse papel de classe, a gente quer também. E a gente quer liderança, a gente quer também ser intelectual, a gente quer também ocupar os cargos parlamentares, por que só vocês? Tá ligado? E veja, é um questionamento válido. Questionamento válido, de verdade. Vejam, vocês acompanham a minha produção, sabem o quanto eu critico o liberalismo no seio do movimento negro. Também acompanham o debate que eu faço sobre a universidade pública e sabem que eu continuo achando que a universidade pública brasileira é uma universidade elitista, aristocrática, de costas para a maioria da classe trabalhadora, de costas para a soberania nacional, tudo isso é verdade. Agora não dá para eu chegar e resumir tudo a migalha, não sei o quê, e desconsiderar que, por exemplo, meu caso é exceção. Gente, eu sou filho de empregado doméstico e filho de pedreiro, o primeiro da minha família a entrar numa universidade pública. E aí eu lanço livro, eu dou palestra, eu participo de mesas de conjuntura, eu dialogo com vários intelectuais e acadêmicos importantes do Brasil. Gente, quantas pessoas vocês acompanham? Seja canal no YouTube, seja textos e tal. Quantas pessoas vocês acompanham numa função de intelectual que são negros, vem numa favela e tem de origem periférica, como é meu caso? Assim, quantas pessoas vocês acompanham na produção teórica que tem a mesma característica sociológica que a minha? Percebe? Então, assim, é um questionamento válido, pô. Vai deixar para mudar isso só na Revolução Brasileira? Vai, não. Então, assim, o que existe, na verdade, é um incômodo, usando uma linguagem quase que capitalista, a concorrência. Porque antes, você tinha os mecanismos de racismo e machismo davam conta de, por si só, excluir da disputa por papéis de liderança, de protagonismo, pessoas negras e mulheres. Ponto. E você tem uma concorrência restrita com pessoas com um marcador sociológico muito parecido. Isso mudou. Hoje em dia, por causa de uma demanda de representatividade, por causa de uma demanda de descentralização das figuras de liderança para além do homem branco, heterossexual, você tem uma concorrência maior por espaços, por visibilidade, por liderança, por cargos, pela audiência para suas análises teóricas e tal. E veja, isso é bom.
tem problemas disso. Tem muito liberalismo sim nos movimentos de luta contra as opressões. Isso precisa ser enfrentado. Assim como tem muito liberalismo no sindicalismo. Isso precisa ser enfrentado, tudo bem. Mas é isso, não dá pra fugir do espírito do tempo. Tá ligado? Que bom. Que bom. De verdade, assim, que bom. Que bom que a tendência é que deixe de ser normal que, por exemplo, eu seja o único negro numa mesa de um espaço esquerda sobre conjuntura. Porque a minha vida de militância é isso, por um jeito. Chego no espaço, vamos lá, palestra sobre economia brasileira. Eu sou o único negro da mesa. A direção nacional da minha organização, você conta no dedo, nos dedos do número de pessoas negras. Sabe? Nos programas de debate que eu participo, pode reparar, assim. E, tipo, isso não é uma crítica destrutiva nem nada, mas é isso, tipo, eu sou sempre minoria no sentido de que a maioria da população é negra nos espaços de esquerda, de debate, de construção política, de reflexão, a população negra é minoria. Então, que bom que cresça essa reflexão, esse questionamento. E sim, para quem é homem branco, vai ter mais trabalho. Então tem um falso debate. Tem um combate ao moinho de vento que a gente puta achando que é muito boa, achando que é muito qualificada e ficando triste porque tá perdendo espaço. Porque antes era mais fácil e era, tá ligado? Agora é um pouco mais difícil, paciência, sabe? Eu acho que existem várias formas de você entender essas mudanças, pegar os aspectos positivos dela e saber dialogar. Por exemplo, o professor Vladimir Safat. A forma como o Safat ele dá importância aos debates sobre questão racial, sobre colonialismo, como ele coloca isso no espaço público, eu acho exemplar. Eu não conheço Safat no dia a dia, né? Mas assim, a postura pública do Safat sobre isso, eu acho muito boa, eu acho um caminho perfeito. O Safat é homem branco e tal, ele não é um problema, ele não é negado enquanto espaço intelectual por causa disso, sabe? Tipo, é isso. Você entender que há uma mudança sim, de demandar o perfil sociológico de quem vai liderar os processos políticos da esquerda, e isso é positivo. Ainda que nesse processo você tenha embutido muito liberalismo de esquerda, muito apelo à representatividade formal, sem conteúdo que precisa ser combatido, precisa ser enfrentado. Mas olha, gente, estava vendo uma entrevista de João Paulo Rodrigues, que é a liderança nacional do MST. O João Paulo ele fala que no MST, que é o maior e mais tradicional movimento social do Brasil, a direção nacional é paritária, né? Homens e mulheres. Então é isso, no movimento social mais importante do Brasil, você tem um debate já consolidado de uma direção paritária entre homens e mulheres. Então é isso. Vai ter cada vez mais questionamentos, sim, sobre o papel das mulheres, da população negra, da população LGBT nos espaços de esquerda. E que bom. E aí é isso. Ou você se adapta a essa realidade e passa a contribuir com ela, inclusive enfrentando o liberalismo de esquerda nos movimentos, ou você sai xingando tudo de pós-modernos, sai xingando tudo identitário, sai combatendo falsos moinhos de vento e sai ficando cada vez mais isolado e falando pra ninguém, assim, né? Acho que é uma escolha sua. Num país que a maioria da população é negra, eu fico feliz, muito feliz, que não seja mais tão naturalizado como foi no passado todas as lideranças de esquerda do país serem brancos. E brancos, inclusive, que não dão importância à questão racial, porque você pode ser uma liderança branca e dar importância à questão racial, como era o caso do Leonel Brizola, por exemplo. Mas eu fico muito feliz que isso aconteça e torço para isso avançar. E não tem detalhe nenhum aqui, porque quem mais critica não, né? Mas quem está sempre disposto a criticar o liberalismo do movimento negro sou eu. Isso não significa negar a importância e a centralidade da questão racial na Revolução Brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.